você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. A paz do Senhor, criançada! Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Então, crianças, agora nós vamos fechar os nossos olhinhos, colocar a mão no nosso coração, para nós podermos ter a direção de Deus para receber a palavra dele agora, neste momento. Então, fecha os olhinhos, vamos lá? Senhor, Deus amado e querido, papai querido, nós te pedimos, Deus, que o Senhor, através dessa ministração, dessa palavra, o Senhor possa vir alcançar o nosso coração, que o Senhor possa vir alcançar a nossa mente, que nós possamos ter entendimento da tua palavra, Deus. Que nós possamos estar com o coração aberto para receber essa palavra. Deus, usa poderosamente a minha vida e a vida da Nívia, que o Senhor venha ser conosco e que as crianças em casa possam entender, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos. Pai amado, Pai querido, toca, meu Pai, cada coração agora, meu Deus. Que essa mensagem entre profundamente na vida de cada um. Amém. Amém! E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre família. Como é importante a família estar unida, a família saber o lugar de cada um, respeitar um ao outro. E nós vamos falar sobre dois rapazes, sobre uma família que tinham dois rapazes, dois irmãos, e eles eram gêmeos. E na história da semana passada, nós vamos dar continuidade a ela. Nós vamos dar continuidade à história da semana passada, né? E essa história está lá em Gênesis 27. Então, eu vou ler com vocês Gênesis 27. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa,
e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles de cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai! Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou tão depressa uma caça, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro é de meu filho. É como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao seu pai e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Depois que o Esaú descobriu que o irmão tinha passado E mais ficou muito chateado, chorou. Passou a perna nele mais uma vez. Na semana passada a gente viu que ele tinha dado tinha aproveitado do irmão, da fome do irmão. Dessa vez ele passou a perna no irmão mais uma vez. Pensa. Aí, o que aconteceu? A mãe chamou ele e falou: Você vai para a casa do seu tio, não volte aqui até o seu irmão diminuir essa raiva. E aconteceu que ele foi mesmo, Nívia. Ele teve que fugir da família dele. Fugir do irmão. Fugir do irmão. Foi embora andando sozinho pelo deserto. Olha, e ele que era um rapaz que não gostava de caçar, não gostava de ficar longe da família. Ele era muito caseiro e próximo à mãe dele. Ele era agarrado com a mãe dele amava ele demais. Ele fazia muita companhia para a mãe dele e a mãe dele perdeu isso. Porque nunca mais, conta na Bíblia que nunca mais Jacó viu a mãe dele. Então a gente vê aí que tudo que a gente faz de errado nessa terra tem uma consequência. Deus não gosta de coisa errada. Ele não aceita que as coisas sejam feitas errado, né?
A bênção da primogenitura era de Esaú. A gente sabe disso, né? Isso não podia mudar, era uma lei. Era uma lei que a bênção da primogenitura era de Esaú. Perante a lei, Esaú que ia receber os bens do pai, ele que ia receber aquela bênção final do que o pai dava. Porque ele foi o primeiro filho a nascer. Exatamente. Isso que significa ser primogênito. Exatamente. Mas Deus havia prometido para Jacó, antes mesmo dele nascer, falou com a mãe dele: o seu filho menor, caçula, vai ser abençoado e vai ser o pai da nação, né? Da nação de Deus, do povo de Deus. Era para ela aguardar, porque uma bênção não tem nada a ver com a outra. Cada um tem seu lugar na família. Não significa que o outro ia receber a herança do pai. Ele era um rapaz assim meio estabanado, já gostava de sair de casa, ficar fora de Ele era casa. um rapaz um pouco precipitado. Os pais dele não desejavam que ele se casasse com qualquer mulher e nem que Jacó se casasse com qualquer mulher. Queria que fossem pessoas do povo deles. E uma coisa que aconteceu foi que Isaac e Rebeca estavam vivendo em meio a um outro povo que não era o deles nessa época. E o que acontece com isso? Acontece que Jacó, por ser mais novo e por estar sempre mais perto da mãe, ele não se casou com ninguém nesse tempo todo. Era mais obediente. Era mais obediente. E Esaú já tinha umas 2 esposas nesse momento daquele povo. E isso desagradava a mãe deles. A mãe dele ficava meio revoltada, porque ela sabia que aquilo ali não era o que Deus queria. Como é que ia ter muitas nações a partir dele, por ser o mais velho, se ele estava se casando com povos que não eram do mesmo povo deles? Isso desagradava muito a... Ia formar uma outra nação, mas não a de Deus, né? Isso desagradava muito a Rebeca. Por isso que quando Jacó vai embora, eles dão a orientação para ele para ir para Padarã, que é a terra da família de Labão, né? Da família de Rebeca. Que aí lá ele se casa com a Raquel, com a Lia, e é outra história. Aí, o que aconteceu? Mas o mais importante é a gente saber que Jacó e Rebeca, eles armaram uma cilada pro Esaú. Eles passaram a perna no Esaú. Eles enganaram o Isaac. Aproveitaram que Isaac já estava velho, que Isaac não enxergava. E ele passaram a perna nele. Enganaram ele, sendo que Deus tem a bênção, a maior bênção que nós podemos receber, vem de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, que nós temos herança de Deus, que é maior e melhor do que qualquer herança nessa terra, né? Não que nós não precisamos da bênção do nosso pai, da nossa mãe. Nós necessitamos da bênção do nosso pai, da nossa família demais. Devemos viver em harmonia com eles. Mas temos que saber que Deus tem uma herança para todos. Deus nos olha iguais, né? Sem essa de mais velho, mais novo. Deus não vê isso. Deus vê o nosso coração, as nossas atitudes. E aquela atitude desagradou muito a Deus. Desagradou muito mesmo a Deus. Deus não gostou daquilo. Mas ele não retirou a palavra que ele tinha prometido. Ele não retirou de Jacó. Porque Jacó ia cumprir direitinho, casar com a pessoa certa, como Deus queria. Então, Deus permitiu que Rebeca nunca mais visse o filho que ela tanto amava. Essa foi a maldição dela. A maldição, como ela disse, né? E sobre isso, nós precisamos nos lembrar que com a vinda de Cristo, ele foi o primogênito de nós todos. E isso nos faz família de Deus hoje. Nós somos família de Deus. E o texto que minha mãe comentava agorinha mesmo, está lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 17. Fala assim, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, nós hoje somos todos uma família só.
E é por isso Exatamente. que a gente deve se amar, se respeitar e se cuidar, né? A todos. Fazer tudo para a família estar sempre em harmonia. Unida. Em harmonia. Todos temos defeitos, né? Todos nós temos defeitos. Dentro de uma família não existe ninguém perfeito. Nem a mãe. A mãe pode acontecer da mãe fazer coisas assim que não agradam, né? Pai, nós somos imperfeitos, os filhos, mas nós temos que respeitar e amar o pai, a mãe e os irmãos. Nós nos igualamos diante de Deus, mas aqui na terra o pai tem o lugar dele, a mãe tem o lugar e os irmãos, né? Cada um tem o seu lugar na família. Cada um deve respeitar o lugar do outro. Ninguém deve passar na frente do outro, querer tomar o que é do outro. Deus tem bênção para todos nós. Todos nós temos capacidade, todos nós somos inteligentes e podemos, né, ter uma vida abundante conforme E e abençoada conforme a vontade de Deus. Então, o mais importante que nós temos que fazer é unir a nossa família, não causar discórdia na família. O que houve ali naquela família foi uma grande confusão, uma grande discórdia, uma grande tristeza, porque o Jacó foi embora, teve que fazer a vida dele fora. Ele não herdou nada, acabou que no fim das contas ele não ficou com a herança do pai. Ele teve que partir, né? E conquistar lá as coisas dele. Diz que naquela noite que ele caminhou 2 dias e 2 noites, chegou num lugar que era abençoado por Deus, sabe? Um lugar chamado. um lugar chamado Betel. Exatamente. Lá ele chegou lá, pra você ver que ele não foi sem nada nele. Quando ele chegou lá, ele teve que pegar uma pedra e fazer de travesseiro para ele dormir. De tão pouca coisa que ele levou, né? Para aquele lugar. E ele deitou sobre essa pedra e de noite o coração dele devia estar cheio de arrependimento. Eu acredito Ele que o estava coração. triste, né? Arrependido. Ele falou que isso não ia dar certo. Eu acho que ele ficou tão arrependido que nessa noite, através do arrependimento dele, ele teve um sonho. E ele sonhou. E Deus falou que onde ele fosse, ia ser com ele. Tudo que ele fizesse, Deus ia abençoar. Que não era para ele se preocupar, que Deus ia estar com ele. Deus perdoou ele. Apesar de que ele ia passar por muito aperto ainda. Porque tudo tem consequência nessa vida, né? Exatamente. As pessoas que desobedecem a Deus, quando se arrependem, Deus perdoa. Mas não significa que as consequências do Não pecado. venham para as Exa- nossas vidas. Exatamente. Por exemplo, quando você desobedece sua mãe, ou seu pai, ou seus avós, quem cuida de você, alguém que esteja responsável por você, quando você desobedece essa pessoa, e essa pessoa falou não faça isso, você faz, sempre vem uma consequência, porque o tempo inteiro quem é uma autoridade sobre as nossas vidas nos protege. Se a gente lembrar lá da história de Adão e Eva, do que Deus estava protegendo eles ao proibir de comer do fruto? De que eles fossem separados dele, né? E eles foram separados. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Exatamente. O Jacó foi separado da família. A Rebeca perdeu aquele filho companheiro, né? E mesmo aqueles dois irmãos sendo brigão, um combinando muito com o outro, mas o Isaú, ele era forte, ele era guerreiro, ele que trazia o alimento para casa, que ele era caçador, a gente viu isso semana passada. Então, de uma forma ou de outra, ele protegia A família o inteira. Jacó. Ele protegia a família, até o Jacó, né? Se uma pessoa fosse atacar o Jacó, você acha que o Esaú não ia proteger? Ele era Você ia guerreiro. deixar? Então, os irmãos sempre protegem a gente. Por mais que a gente brigue um com o outro, mas eles sempre vão proteger a gente. Família é união. Família é aqueles que a gente tá juntinho. E que nós não devemos jamais fazer confusão com ela, criar intrigas. Separação, desunião. Jamais a gente deve fazer isso, porque tem consequência. A desobediência tem consequência. E Jacó sofreu as consequências de ficar longe da família dele, né? Teve que trabalhar muito para poder conquistar os bens materiais, porque ele não herdou. No fim das contas, ele teve que ir embora.
Sim, né? e essa desobediência foi uma desobediência contra Deus. Porque ele estava obedecendo sim o que a mãe dele falou com ele. Mas ele estava desobedecendo a Deus porque ele estava sendo desonesto e enganando o pai dele. Exatamente. O tempo de Deus, como sempre a gente tem falado, esperar o tempo de Deus, descansar em Deus, porque Ele tem o plano. Ele que tem o plano perfeito para nós, né? Como Ele já enviou Jesus e a nossa herança está garantida, né? Um reino maravilhoso, um reino, pensa, Jesus podia ficar lá no reino todinho para ele, ele é o primogênito, ele podia ter ficado com o reino só para ele, mas ele resolveu vir nessa terra, morrer, dar a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ir, né, viver nesse reino. Já pensou? Um reino, nós sermos princesas, príncipes, e nem sofrimento, nem nada. Nem dor, nem choro, nem morte. Que coisa maravilhosa, né, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido essa história de hoje. Espero que vocês tenham entendido que a família é o nosso bem maior aqui nessa terra. Eles que protegem a gente que são importantes pra gente. Mesmo que a gente não concorde com eles, mesmo que que eles sejam diferentes de nós, mas nós devemos ter união na família, muita união. Isso que agrada a Deus. Em primeiro lugar é a família. Deus se agrada de uma família unida, de uma família feliz, tranquila, sem confusão. Então, crianças, o que eu quero saber de vocês vocês estão se comportando? Mãe e papai não pode dar tudo que a gente quer, mas eles vão lutar, eles vão fazer de tudo para dar aquilo que a gente precisa. E isso que é importante, tá, crianças? Não se esqueçam disso. Nosso maior bem é a nossa família, tá bom? Então, vocês têm lavado as mãozinhas, vocês têm usado a máscara, né? Ó, sair de casa, nem pensar, só se for muito necessário, tá bom? Vamos cantar aquela música pra gente lembrar disso? Vamos? 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 Vamos mesmo? Então tá, prepare-se, você sabe qual. Sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Aleluia! Então, crianças, agora nós vamos fazer uma oração. A Nívia vai fazer uma oração para nós, tá bom? Amém. Para deixar abençoar cada criança, cada familiar que tá aí. Vamos dar as nossas mãos, fechar os nossos olhos, vamos orar para nossa família. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e adoramos só ao Senhor, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos, Senhor Jesus, a sua proteção sobre as nossas famílias, a nossa aqui e a de cada criança que está nos assistindo e nos acompanhando. Que o Senhor venha proteger a cada um deles, a cuidar de cada um membro dessas famílias, que a sua proteção, a sua destra, a sua mão direita poderosa nos proteja. Pedimos também, ó Deus, que livre cada um de nós desse vírus mal, que nos proteja contra toda enfermidade, toda maldade deste mundo. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos parte dessa família e deste reino. Glórias e honras te damos, Senhor, com toda a gratidão e todo o coração sincero. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
Amém. E nós nos despedimos na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e continue assistindo os vídeos, hein, criança? Essa história continua. Ainda tem coisa pra frente aí. Tchau. Tchau. Oi, amiguinhos, a paz seja convosco. Hoje eu vou ler Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Tchau!